Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Dacal e no vídeo de hoje eu vou demonstrar como que a gente pode implementar o nosso próprio hooks, ao invés de ficar utilizando apenas os hooks que vêm do React. Dando continuidade aí na nossa série, caso você tenha caído aqui direto nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir a nossa playlist inteira e depois voltar aqui para esse vídeo. Para quem já está continuando, já assistiu os outros vídeos, é só continuar de onde a gente parou. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente pode implementar o nosso próprio hooks. Até agora, até o momento, a gente só utilizou os hooks que vêm do React, o useState, o useEffect, e a partir dessa aula a gente vai implementar um hooks nosso para a gente fazer a integração com a nossa API. A gente já faz a integração através do Axios, utilizando o Axios diretamente, mas a gente vai criar um hooks que utiliza o Axios por baixo dos panos e faz a conexão e dá alguns status que hoje a gente não tem, como por exemplo, quando a gente iniciou um request, quando o request está ainda em progresso, e quando a gente tem erros. Então todo ali esse fluxo que a gente teria que fazer, digamos aí, manualmente, teria que fazer em cada componente, a gente vai ganhar através essa funcionalidade, através do nosso hook. Então, vamos pular direto para a tela para a gente não ficar mais apenas na conversa, né? Olhando aqui, o nosso pull request anterior, né? Teve ali um approve. Eu vou fazer um merge disso, tá? É o começo aí. Lembrando que eu acho importante aqui repetir isso toda a aula, só para vocês acostumarem com o fluxo. Isso daqui é uma coisa que a gente só acostuma na repetição, então se vocês, de alguma forma, vocês não estão acostumados aí com o Git, é legal que vocês vão se acostumando aí ao longo das aulas, tá? Então eu fiz um merge aqui, isso daqui ele já está fazendo um merge para master, então para eu atualizar aqui a minha branch local, eu vou aqui no meu terminal, atualmente estou na branch feature set, vou fazer um git checkout master, tá? E vou fazer um pull para ele puxar, para ele fazer download das alterações daquele pull request que eu acabei de fazer o merge. Ele já fez a atualização, vou fazer um clear aqui, e agora vamos lá para o Trello. Né? Aqui no Trello tinha esse card aqui, que é o card que a gente deixou em review, e agora eu vou mover ele para done, que ele já foi feita a validação dele. E agora eu vou puxar o próximo card que a gente vai trabalhar, vou puxar aqui para doing, tá? O próximo card que a gente vai trabalhar, o que a gente vai trabalhar hoje, que eu coloquei a descrição, seria implementar mensagens de erro, carregando e nenhum resultado para listagem de promoções. Ou seja, até agora a gente mostrou um carregando lá na nossa listagem de promoções, mas a gente ainda não tem esses outros estados para demonstrar quando houve um erro no request e quando não tem nenhum resultado. E é o que a gente está descrevendo aqui, né? Aqui na description está aqui do card. Atualmente a listagem de promoções não lida corretamente com esses diferentes estados. Exemplo, faça uma busca que resulte em 0 resultados. A tela ficará apresentando a mensagem carregando, ao invés de mostrar uma mensagem mais clara. Nesse caso, deveria mostrar a mensagem nenhum resultado encontrado. Então é essa funcionalidade que a gente vai implementar hoje, né? O número desse card aqui é 8, então eu vou pegar aqui, tá? Esse código aqui, ó, 8. E vou fazer um checkout aqui, criar uma nova branch, tá? Git checkout -b, feature 8. Já criei aqui a branch e agora a gente vai iniciar o nosso server de desenvolvimento, tá? Então aqui ele já está com os nossos servers aqui tão abertos. Aqui ele está dando um warning, a gente acabou não corrigindo todos esses warnings. Ele está corrigindo um warning que a gente não passou um ID aqui para uma do nosso useEffect, tá? Vou corrigir esse warning bem rapidinho aqui, só para não ter ele. Deixa eu pegar aqui. Vocês viram, copiei o nome do arquivo, né? Agora eu vou aqui e ele está reclamando desse useEffect aqui, ó. O que ele está reclamando aqui é que eu estou fazendo um useEffect e eu estou usando uma variável aqui, o ID, tá? Dentro do meu useEffect, eu estou usando essa variável e eu não incluí ela numa rede de dependências, tá? O próprio Lint, ele começa a reclamar quando a gente não inclui variáveis que estão sendo utilizadas aqui dentro, que a gente não inclui na rede de dependências. Porque, em teoria, o que ele pode falar é, e se esse ID mudar, né?
não deveria carregar novamente aqui esses dados, né? Não teria que executar esse effect novamente. Tem casos que o warning ele tá certo, que você pode seguir o warning e implementar. Tem alguns casos que implementar o warning pode quebrar a tua lógica, dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, às vezes você não quer que o useEffect execute várias e várias vezes. Você quer que ele execute... Você está utilizando várias variáveis ali dentro, diferentes variáveis, mas você quer que ele execute só quando uma daquelas variáveis alterar, né? Então, aqui nesse caso, a gente, para corrigir aquele warning, é só a gente adicionar o ID aqui, tá? E daí o que eu tô falando é, se esse ID mudar, executa o useEffect novamente. Nesse caso aqui não tem problema, porque caso a gente trocar o ID lá em cima na URL, significa que sim, eu quero que carregue novamente todos os dados do meu formulário, né? Isso daqui faz sentido que o warning está falando. Se a gente bater em algum caso aí que o warning reclamar de novo e que não for o caso de a gente fazer um update, aí eu falo para vocês de novo e vou ressaltar esse ponto, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente só vai aprender com a prática mesmo, conforme a gente for fazendo. Mas no geral você tem que entender quando que você quer que o useEffect seja executado. Se é quando mudar a variável x ou variável y ou todas as variáveis, é isso que a gente tem que prestar atenção. Porque tem casos, às vezes, que a gente está usando uma variável aqui dentro que a gente não interessa se o valor dela mudar. A gente não quer reexecutar o useEffect. Vou salvar aqui, ele já eliminou todos os warnings, está tudo corrigido e agora a gente vai para a parte da nossa implementação. Antes de a gente partir para implementar, vamos fazer um teste do que eles estavam reclamando ali, tá? Que se a gente fizesse uma busca por algo que não trouxesse resultado, então vou fazer uma busca aqui, ele ficava preso no carregando, tá vendo? Ele já, só para poder deixar claro, vou apagar aqui, vou olhar aqui no request, eu tô enviando o request, tá? Só que o resultado dele deu um array vazio, e daí ele tá preso nesse carregando. A gente vai corrigir isso hoje. Então, começando, como que a gente pode corrigir aquilo ali? Eu vou aqui abrir o meu Promotion Search, tá? Que é onde que a gente está fazendo o nosso request, está passando os resultados, está lidando com o state das promoções, o state da listagem está aqui dentro desse arquivo. Eu vou começar utilizando o nosso hooks como que se a gente já tivesse implementado ele, só para mostrar para vocês como que eu quero que ele funcione, como que ele vai funcionar para a gente aqui e como que ele vai resolver os nossos problemas. Daí depois a gente implementa ele para ele atender as funcionalidades que a gente quer, tá? Primeiro vamos utilizar ele. Então eu quero que eu execute aqui uma const, tá? Vou chamar aqui o nome do meu hooks, eu vou dar de useAPI, tá? E quando eu chamar esse useAPI, eu quero que ele retorne uma função para mim, como primeiro elemento desse array, tá? Igual o useState está fazendo. O useState retorna um array para a gente. Primeira posição do array é o estado e a segunda é uma função para eu alterar o estado. Aqui nesse caso, o primeiro elemento que ele vai me trazer desse array, quando eu executar o useAPI, vai ser uma função que faz o request. Então o nome dessa função aqui no caso, como eu estou carregando aqui a lista de promoções, eu vou dar um nome de load, só de load, para ele carregar as promoções. Então quando eu executar o load, ele vai carregar vai fazer realmente a busca das promoções, tá? E como segundo, ele vai me trazer uma coisa que chama load info, tá? Como é um array, eu posso dar um nome que eu quiser, porque eu estou lidando aqui com posicional, né? 0 e 1. Aí eu posso dar um nome a variável que eu estou criando aqui, eu posso dar um nome que eu quiser, porque ele vai me retornar um array com duas posições, então a primeira e a segunda. Aí eu dou o nome que eu quiser. Então aqui a gente vai criar, vai ser uma função load e um objeto loadInfo, tá? Essa função load a gente vai executar dessa maneira aqui, tá? Mas dentro do useEffect, porque a gente só quer executar depois. Lembrando, eu só faço um request dentro do useEffect.
para falar que o componente acabou de montar na tela, com um state vazio, daí sim eu faço o request para carregar os dados. E o load_info, ele vai ter uma propriedade chamada loading, para dizer se o progresso, se aquele request tá em progresso ou não, tá? E ele vai ter uma outra propriedade chamada error e uma outra propriedade chamada data, que é realmente, de fato, os dados que estão vindo no meu request. Aqui para o UseAPI eu tenho que passar uma configuração para ele, tá? Então eu tenho que passar o URL, qual é o URL que eu quero que faça o request? No caso, essa URL aqui, tá? Vou copiar e jogar aqui. E quais são os parâmetros aqui? Os parâmetros que eu vou passar, por enquanto daria para fazer params. Eu estava passando todos os parâmetros, eu estava passando aqui na URL em forma de string. Eu vou mudar isso daqui, tá? Eu vou passar dentro aqui dos parâmetros, para a gente não ficar misturando. Hora passa na URL, hora passa aqui nos parâmetros. Vou jogar todos eles aqui. Vou cortar aqui. Esse igual, só substituir por 2 pontos. E aqui é uma string, né? Dessa forma, eu posso eliminar aqui os parâmetros aí que eu estava passando direto na URL. Eu posso eliminar. E isso daqui está fazendo a mesma coisa que estava fazendo passando ali na URL, tá? E agora o que a gente pode fazer é copiar aqui o title like e jogar aqui como um outro parâmetro. E eu vou falar que é para passar o search, né, que está buscando, ou passar undefined. Por que undefined? Porque caso for uma string vazia, então passe undefined. Porque a nossa API, o JSON Server, está fazendo essa diferença. Se você passa uma string vazia, ele tenta fazer uma busca utilizando aquela string vazia e não encontra nenhum resultado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, de fato, ele ignore o parâmetro quando a string for vazia e retorne para a gente todos os resultados. Então a gente passa undefined, porque daí ele considera que você não passou o parâmetro para ele. Tá? Então a gente, caso não tiver aqui o search, ele retorna undefined. E aqui eu também, além de passar essa configuração, eu vou passar um outro parâmetro aqui que chama onCompleted. E esse onCompleted vai ser uma função, tá? A ideia desse onCompleted que eu estou passando aqui nesse array de configuração, nesse objeto de configuração, é que falar assim, quando o request terminar, quando for feito o request, eu quero que você execute essa função onCompleted e me passe o response desse request, tá? Aí o que eu vou fazer é simplesmente fazer o que a gente fez aqui, ó, setPromotions response.data. Dessa maneira aqui, passando esse objeto de configuração, eu já estou configurando todo o meu request, a única coisa que faltou é fazer realmente, de fato, o request. Então a gente vem aqui, faz um load, tá? E aqui, de fato, também, toda vez que mudar a busca, né, ele faz o load. E quando iniciar, quando fizer a montagem do componente, ele também vai executar o load. E o nosso load é uma função, né, que a gente vai receber do nosso UseAPI. E o nosso UseAPI, por sua vez, quando ele recebe esse objeto de configuração, ele já, por baixo dos panos, ele vai lidar com diferentes estados, ele já deixa tudo preparado para quando a gente executar essa função, ele utilizar todos esses dados que a gente está passando e também utilizar o onCompleted. Então, a partir de agora, o jeito que a gente vai fazer o request para fazer o carregamento dos nossos dados é somente dessa maneira aqui. Passando esse objeto de configuração e também utilizando o useEffect aqui embaixo, tá? E depois a gente vai fazer um aprimoramento ainda, onde que a gente não precisa toda hora ficar passando esse localhost 5000. Mas isso fica ainda para o final do vídeo. Então vamos lá, vamos criar o nosso UseAPI agora. Começando aqui, eu vou aqui dentro da pasta Components, tá? Eu vou criar uma outra pasta. Vou chamar ela de Utils por enquanto, que é onde que a gente vai guardar funções utilitárias, né? Funções que fazem apenas
que tenham uma funcionalidade bem básica, que não estejam diretamente ligada a um módulo específico. No caso do UseAPI, ela é uma função genérica, que ela pode estar ligada tanto promoções, mas se a gente tivesse um módulo usuários e a gente precisasse fazer um request, a gente também poderia utilizar ela. Vou criar aqui dentro um arquivo chamado useAPI.js e aqui dentro a gente já vai fazer um export default na nossa function useAPI. Por que use? Use é um padrão de nomenclatura, tá? Para todo hooks que a gente for implementar ou todo hooks que existe dentro do React, ele começa com o nome use. E utilizando esse padrão de nomenclatura, fica fácil identificar quando que você está utilizando um hooks ou não. Porque às vezes dentro do React você pode acabar chamando uma outra função que não é um hooks, né? Então, para diferenciar entre uma coisa e outra, saber o que é apenas uma função utilitária e o que é um hooks, a gente começa sempre com o nome use. E dessa maneira também, o lint do próprio React, ele também consegue entender que aquilo é um hooks, e daí ele roda a validação para aquele arquivo, para aquele hooks, para o nosso componente, né? Por isso que a gente tem que seguir esse padrão, essa convenção. Então aqui a gente tem o nosso useAPI e ele tem que retornar um array, tá? Ele tem que retornar um array onde que o primeiro é uma função, né? A nossa função para a gente executar. Por enquanto eu vou chamá-la de call. E o segundo aqui era o info, né? No caso, request info. Então a gente tem uma função que quando ela for executada ela vai iniciar o request e a gente tem um objeto. Vamos começar a definir a nossa função aqui, function call. E a gente também vai ter que definir um state. Para definir o state, a gente tem que portar o useState do React. E aqui a gente faz const, e daí é request info e set request info. E aqui a gente tem o useState. E a gente vai passar um objeto inicial para ele, tá? Esse objeto ele tem error, que é null. Ele tem o data, que também é null. E ele tem o loading, que inicia como false, que é só, ele é um boolean. Aí a gente tem aqui no call. A partir de agora, a gente já definiu o nosso objeto, nosso state, a gente já tem a nossa função que vai iniciar o nosso request e a gente tem aqui a gente já está fazendo o retorno do nosso tuple, né, do nosso array com duas posições. Então aqui no useAPI a gente viu lá que a gente está para o useAPI a gente passa um objeto de configuração. Então vamos receber aqui, ele vai chamar config, tá? E a gente precisa agora iniciar o request. Para isso eu vou importar o Axios, então importe Axios, então Axios. E aqui dentro eu simplesmente posso fazer Axios e eu posso passar o meu objeto de configuração. Fazendo isso, o request já vai ser iniciado, tá? Porque a gente está passando o objeto de configuração para o Axios, então ele vai iniciar o request. Uma coisinha que eu esqueci lá é que aqui eu também tenho que passar o method, né? O ideal é passar o method aqui, method, que é o get, no caso, né? Como a gente está só pegando informações, a gente utiliza o get. Salvar. Então, o Axios já vai entender aquele objeto de configuração que a gente está passando. E no momento que a gente executasse o call, né? Que no caso é essa função aqui, é a load, né? Essa função load é a call, é essa daqui. No momento que a gente executasse, ele chamaria o Axios e iniciaria o request. Agora, o que está faltando é a gente implementar aqui, atualizar o nosso info object, de acordo com cada estado. Então, quando a gente iniciar o request, eu quero que ele faça um set request info, tá? E eu gostaria que ele mudasse apenas o loading aqui para true. Então, para eu ter que evitar de ficar fazendo aqui request info, porque se eu fizesse isso daqui, eu já vou explicar, vou fazer dessa maneira, loading é igual a true. Dessa maneira aqui, ele atualizaria o nosso state e colocaria o loading como true.
Mas digamos que a gente tem mais de um request acontecendo, ao mesmo tempo utilizando o nosso mesmo hooks, tá? O mesmo request que eu falo é, se o load fosse chamado 2 vezes aqui no caso, tá? Se eu tivesse executado uma segunda vez, o use API aqui em outra linha, são diferentes estados. Mas se eu duplicar esse load, seria o mesmo state que seria executado aqui 2 vezes. E daí, o que pode acontecer é que esse request info já tenha data ou error já instalado, já está dentro do nosso state. E começaria a ter o state começaria a ficar meio atrapalhado. Poderia ter erro e dados ao mesmo tempo, e o loading como true ou loading como false. Isso ficaria um pouco confuso. Como é que a gente corrige isso? Eu vou extrair esse cara aqui, vou colocar aqui em cima, const initial. E daí vou colocar request info e vou colar ele aqui, tá? E aí eu passo ele para aqui para o meu state. E toda hora que eu for modificar o state, o loading ou data ou error, eu só coloco eu atualizo a partir do estado inicial, tá? Dessa maneira aqui ele já vai trocar o nosso state. Deixa eu só vou salvar aqui. Vou fazer um console.log, esse cara. E agora a gente vai lá para o browser. Use API, claro, eu tenho que importar, tá? Import use API from components utils use API. Vou salvar. Beleza. Ali não vai carregar os dados ainda, tá? Porque a gente não implementou o onCompleted. Mas se vocês verem aqui o console, ele tá primeiro com loading false, tá? E depois com loading true. Então a gente já tem um avanço. Agora a gente pode vir aqui. E agora ele tá atualizando o loading. E agora a gente tem que atualizar o onCompleted. Para a gente poder atualizar o onCompleted, é só depois que terminar o request. E a gente pode tanto fazer dessa maneira aqui, utilizando o then, tá? Ou a gente pode, ao invés de ficar utilizando essa sintaxe aqui com o then, a gente pode como a gente já tinha feito, tá? Em todos os lugares que a gente tem feito até agora, a gente tinha utilizado .then. A gente pode simplesmente utilizar async await. Então eu venho aqui no Axios, coloco await, deixa eu remover o then daqui. E eu falo const response é igual a await Axios. Desse modo aqui, com await, ele vai esperar o Axios terminar o request, e quando terminar, ele atribui o valor da minha response, do Axios, do request, ele vai atribuir para a minha variável response, tá? Para isso daqui funcionar dentro de uma função, ou em qualquer lugar, eu preciso colocar um async na função py, porque senão não vai funcionar. Caso dê um erro, exploda um erro aí do await, que você está utilizando await, provavelmente é porque você esqueceu de colocar esse async na função py, tá? Então, aqui eu já coloquei o response, vou aqui para baixo e vou atualizar agora o meu request info com os meus dados, tá? Então aqui request info e eu vou colocar o data aqui. Lembrando que no que eu estou fazendo isso daqui, esse inicial aqui, o loading é false, tá? Então ele vai colocar aqui loading false agora. Por isso que eu não vou precisar colocar loading false, repetir de novo, tá? Eu só atualizo os dados. Colocando os dados aqui vai ser response.data, tá? Então agora que ele já está atualizando os dados, se eu fizer um console.log aqui, né? Deixa eu pegar aqui, se eu fizer um console.log do loadinfo.data, ele inicia como null, o ponto .data, e depois ele retorna o array de promoções, tá?
Então aqui nesse caso, o que está faltando é a gente implementar o onCompleted. Eu vou implementar o onCompleted, mas agora eu notei aqui uma coisa que é simplesmente a gente pode passar a utilizar o loadInfo ao invés do promotions, tá? Mas eu vou já deixar implementado o onCompleted só para vocês entenderem como é que funciona. Para eu poder fazer o onCompleted funcionar, simplesmente depois que eu já atualizei o meu state, eu coloco um if aqui e falo se a config que foi passada aqui, a config, tiver a propriedade onCompleted, tá? Então eu vou fazer config.onCompleted e vou passar o response para ela. Vou salvar. E agora ele já atualizou os meus dados aqui, já está atualizando a listagem e inserindo os resultados. Tá? Então, quando ele termina o request, lembram, eu passei essa configuração aqui, onCompleted. Tá? E ele é o objeto config, correto? O objeto config que a gente tem aqui. Então, quando ele terminou de fazer o request aqui, por causa a gente setou o await, então fala, espero terminar o request e atribui o resultado para o response. Depois atualiza o meu status passando o novo dado aqui. Lembrando, também voltando para o initial request info. Então, se tivesse loading, agora ele vai retornar o loading para false. Então, a gente não está mais no carregando. E daí depois ele confere se tiver o config.onCompleted, se foi passado, executa config.onCompleted. Aqui na listagem a gente vai acabar não utilizando o onCompleted, lá na nossa listagem, mas no nosso formulário a gente vai. Por isso que eu já deixei implementado o onCompleted. Então a gente salva aqui, a gente já está recebendo os resultados lá, né? Vocês já estão vendo, já está funcionando. Mas a gente vai fazer uma otimização. Ao invés de a gente utilizar aqui promotions, tá? É só a gente vir aqui pegar o nosso loadinfo.data, que é a nossa listagem de promoções, mesma coisa, tá? E eu simplesmente vou passá-la para baixo. Então, loadinfo.data. Simplesmente vou passar assim. Pode ser que ele quebre, porque aqui está iniciando como um array vazio e lá ele inicia como null. A gente corrige isso, não tem problema. Então, aqui eu vou remover esse cara, vou remover o onCompleted, porque a gente não vai precisar dele mais, e a gente vai também remover o nosso array de promoções. Tá? Salvei, deixa eu salvar aqui. Outra coisa também é que agora no loadinfo, aqui para o loading, eu vou passar loadinfo.loading, para dizer se está carregando ou não. Vou salvar, talvez ele quebre ali, ó, porque ele tentou fazer um map ainda não existe, né? Então eu vou, no caso aqui o loadinfo.data é null, ele está passando para promoções, está quebrando lá dentro. O que eu vou fazer? Se tiver no loading, eu retorno carregando, tá? Eu também vou retornar que se não tiver promotions.length, caso não tiver o length, é o comprimento do array. Quantos itens que tem dentro do array? Se ele for igual a 0, que eu vou trocar para colocar. Se ele for igual a 0, eu quero que retorne uma outra mensagem aqui. Eu quero que retorne nenhum resultado encontrado. Lembra? Essa era uma das funcionalidades que a gente tinha que implementar. Nenhum resultado encontrado. Então a gente já garante que isso daqui vai funcionar. Outra coisa que eu também preciso colocar é que além do loading, eu também vou colocar se não existir, se promoções for false. Se promoções for false, se ela vier como null, tá? Isso daqui que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu fizer assim, ó. Mesma coisa. E vamos até deixar comparando com null. Porque lembra que aqui dentro do UseAPI,
o valor inicial para o data é no, tá? E é isso que a gente está retornando aqui no search, né? Através do load info, a gente está retornando dentro do load info e está passando aqui para promotions é igual a load info.data. Aqui dentro do list, promotions inicialmente vai vir no, tá? E o loading ainda vai ser false. E daí por isso que estava quebrando, estava passando aqui para baixo. Então eu estou falando, se eu estou carregando ou as promotions ainda ela é no, então retorna carregando, tá? No segundo, eu falo, se o length, se o tamanho dos meus resultados, das nossas promoções, do nosso array de promoções é 0, se o tamanho é 0, então retorna que não tem nenhum resultado encontrado. Vou salvar isso aqui. Ele já está retornando o resultado, né? Apresentou pra gente. Se a gente fizer uma busca que não traz resultado, ele já traz aqui nenhum resultado encontrado. Legal. Agora, o que ficou faltando ainda é implementar a parte de erro, que a gente não implementou. Para a gente implementar essa parte de erro, a gente vem aqui, coloca um try catch ao redor do nosso request, e também a gente pode colocar, na verdade, aqui ao redor desses dois. Coloca aqui, catch. Se tiver um erro, a gente recebe esse error, tá? Aqui. E a gente vai fazer um set request info, do mesmo jeitinho aqui, só que agora a gente troca para falar que o error é igual a esse error aqui de cima. Lembrando também, para quem não está acostumado, quando eu tenho uma variável com o mesmo nome da propriedade, ou seja, que eu tivesse que fazer error, error, se eu tiver que fazer isso aqui, esse padrão, quando os dois têm o mesmo nome, a propriedade e a variável que eu estou atribuindo a ela, eu simplesmente posso omitir, para evitar a redundância ali. Então, eu omitindo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Isso não é uma coisa do React, é uma coisa do JavaScript mesmo. Então, aqui, se ele tiver tido erro, ele vai aqui atribuir o erro. E também, ele continua, né? Se tiver um completed, ele vai executar o uncompleted passando o response, porque se tiver um erro também no response, ele vai retornar response.error, daí você consegue acessar. Ele vai executar o uncompleted de qualquer maneira, tendo erro ou não. Volto aqui para o meu search. Deixa eu ver se a gente está passando tudo certinho. Acredito que a gente está. E agora aqui para a minha promotion list eu vou passar o meu valor de erro. Então vem aqui, error é igual loadinfo.error. E aqui dentro do meu list, eu vou receber também error. Se eu tiver um error, eu simplesmente vou retornar uma outra mensagem aqui, falando algo de errado não está certo. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Response is not defined. Ah, claro, porque eu coloquei o response dentro de um try-cat. Né? Então, uma das coisas que é possível fazer é colocar um let response aqui. Colocar como no. E daí a gente simplesmente troca aqui o valor da nossa response. E daí a gente já consegue acessar esse response aqui fora do nosso try-catch. Deixa eu atualizar. Está fazendo a busca. Se eu fizer uma nova busca também, ele já vai retornar aqui para a gente. Tá? Bem, uma das coisas também que eu notei aqui enquanto a gente está implementando é que quando a gente faz uma busca aqui, por exemplo, uma busca para não retornar nenhum resultado, ele dá uma piscada ali apresentando alguns resultados e depois ele some. Isso daqui acontece porque ele acaba retornando primeiramente ali, porque ele está fazendo várias requests. E daí ele tem um erro de concorrência ali, ele está tendo um problema de concorrência, onde que aquele glitch que a gente vê é o resultado da primeira tecla que a gente digita. No caso, quando a gente aperta, por exemplo, A.
Daí ele aparece primeiro esses resultados e depois o resultado das outras buscas. Porque tá acontecendo vários requests ao mesmo tempo, né? Então a gente pode ter um problema de concorrência e pode ser que a primeira coisa que a gente pesquisou demore mais para resultar lá na OAuth e a gente acaba vendo um resultado que não é o correto na nossa pesquisa. Há algumas maneiras de a gente corrigir isso. A maneira que a gente vai corrigir é implementando um debounce depois para o nosso request. E o que é um debounce? O debounce é quando a gente espera alguns segundos, alguns milissegundos, antes de a gente efetuar de fato a busca. Porque a gente dá um tempo para o usuário terminar de digitar, digamos. Então, ao invés de fazer um request para a nossa API, a cada vez que o usuário digitar, a gente espera ele dar uma pausa de meio segundo, por exemplo. Então, a gente entende que naquele meio segundo, talvez ele terminou de fazer a busca dele, aí sim que a gente faz o request. Dessa maneira, a gente economiza vários requests para os nossos servidores. Isso é uma prática bastante utilizada em vários sites, né? Inclusive, se um site de busca não utiliza isso, provavelmente ele está com algum problema e pode enfrentar problemas aí de sobrecarga, talvez, no servidor, dependendo do tipo da busca que a pessoa está fazendo. Todas as buscas que eu implemento, eu coloco um debounce, se é uma busca que utiliza, está confiando no que o usuário está digitando, né? No caso, se for só um select, no que o usuário clicasse no select e selecionasse uma opção, aí não precisa do debounce, a gente pode fazer o request diretamente. Caso contrário, é bom, se for o usuário digitando, é bom esperar uma pausa antes de fazer o request. Eu vou ensinar como fazer o debounce num próximo vídeo, tá? A gente vai se limitar a implementar o Custom Hooks nesse vídeo aqui. Uma vez que a gente tem o nosso Custom Hooks implementado aqui, fica fácil a gente levar ele para outro lugar. Então, um exemplo que a gente vai dar, aqui a gente terminou a nossa funcionalidade, vamos fechar ela, né? A gente já implementou o caso de erro. Só para mostrar para vocês como que a gente pode mostrar aqui, testar o caso de erro, eu vou cortar aqui a execução da nossa API, vou vir aqui no nosso server e vou pesquisar alguma coisa, ele já está mostrando a nossa mensagem de erro, tá? Então, algo de errado não está certo ali. Voltando aqui, vamos startar o nosso servidor novamente. E agora vamos aplicar isso daqui para o nosso formulário. Vou abrir aqui o formulário. Vou copiar o Use API, já vou copiar para cá, tá? Como é que a gente vai utilizar ele aqui? A gente precisa utilizar tanto para carregar uma promoção, tanto para salvar ela. Então, primeiro a gente vai para carregar a promoção. Então, eu faço aqui const, vou fazer um load. E aqui também tem um load info. Provavelmente a gente nem vai precisar desse load info. E aqui eu vou fazer um use API. E vou passar algumas configurações. Uma das configurações que eu tenho que passar é o URL de carregamento, né? Sem dúvidas. Então aqui eu tenho o URL. E vou colocar aqui. Agora, outra coisa que eu tenho que passar é o method é get, tá? E eu também, agora sim eu vou passar um completed. Um completed é uma função. Aqui eu vou esperar o response. E quando terminar o meu request, eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Set values. E agora o nosso set values é igual a response.data. E agora que eu tenho load, é só eu vir aqui e colocar load. Tá? E ele já é para ele funcionar carregando os nossos dados iniciais para o nosso formulário. Vou salvar, vou aqui em editar e ele já carregou os dados iniciais aqui. Então ele já carregou aqui os dados iniciais. E por que eu preciso do onCompleted nesse caso? Porque quando terminou de fazer o meu request inicial, eu pego os valores e seto para o values, tá? E eu dependo de manter os valores do meu formulário no values, porque ao mesmo tempo que eu carrego os dados e apresento na tela, eu também tenho que deixar o usuário editar. Então, se eu usasse direto aqui do loadinfo.data, sempre seria só os dados que veio no request.
né? Se eu utilizasse esse load info para apresentar aqui no formulário, seria só os dados que vieram no request, e daí não teria opção de como que o usuário vai interagir com isso, né? E eu ainda iria alterar esse state. Não teria como. Por isso que nesse caso, a gente depende do onCompleted para falar, faça request para mim e quando tiver terminado, pega esse valor e insira dentro do setValues. A partir daí, o usuário pode editar o formulário e a gente vai atualizar o values novamente. Então, eu fiz aqui, ele já está carregando os dados iniciais. Uma das coisas que a gente pode implementar também é uma forma de a gente não precisar passar toda hora esse localhost 5000. Então, eu vou remover ele daqui, vou aqui no Use API, e aqui no Use API a gente está passando aqui o config. O que eu vou fazer é colocar um objeto aqui, utilizar um spread, e eu vou falar que eu tenho uma base URL. E a nossa base URL é a URL da nossa API, tá? Dessa maneira, a partir de agora, eu posso vir aqui no list, e aqui no search, desculpa, e posso remover também o localhost daqui. Tá? E deixar só assim, promotions. Se eu voltar aqui para minha listagem, ele já está carregando normalmente, sem eu precisar ficar passando localhost 5000 em todos os lugares. Tá? Deixa eu voltar aqui, editar a promoção. Então aqui eu já, posso omitir o load info, e agora a gente vai fazer a parte de salvar o nosso formulário, tá? Para salvar o nosso formulário, simplesmente faço aqui save e save info, eu poderia colocar, e eu tenho um use API novamente. E quais vão ser os dados que eu vou passar aqui? É só eu pegar daqui, ó. A URL ela tem que ser essa, né? Normalmente é só a gente pegar e vir aqui copiar o valor. Vou jogar aqui dentro, tá? E posso omitir essa parte do localhost 5000. Posso até jogar para uma linha se eu quiser. É mais simples. O que tem mais aqui? Ah, tem o method. Method é a mesma coisa, né? Só eu jogar isso daqui. Então, method. Posso apagar daqui, apagar esses dois, a URL e o method. E daí o que ficou faltando é que aqui a gente passava os valores, lembra? E desse modo que a gente está fazendo agora, a gente também tem que passar os valores, tá? Uma das maneiras de a gente passar os valores seria a gente simplesmente vir aqui e colocar aqui na nossa configuração. A gente poderia colocar aqui data é igual a values. Porque daí toda vez que atualizasse aqui o valor do formulário, ele já atualizaria esse objeto de configuração. Então essa era uma das maneiras de a gente corrigir isso. A gente poder garantir que vai estar funcionando. E aqui no onCompleted do save, né? onCompleted, eu posso falar, aqui eu tenho um response, posso falar que se não tiver um response.error, eu faço um history.push e vou para a próxima tela. Tá? Dessa maneira, para poder fazer funcionar agora, eu posso simplesmente fazer um save aqui. No meu submit, eu só chamo o save. E ele vai executar. Posso também. Aqui a gente pode ainda utilizar esse save info para fazer um detalhe no formulário, tá? Então, no que eu executo o save, ele vai fazer todo o request utilizando essa URL, esse método, e aqui o data que a gente... Esse data é realmente os valores do formulário, tá? Que estão sendo enviados para o lado da API. Então, aqui já estaria funcionando. Deixa eu salvar aqui. Vamos fazer um teste, tá? Então, aqui, teste. Eu vou colocar só teste 2. Vou salvar. Ele salvou aqui e incluiu lá, ó, teste 2. Se eu for editar novamente, ele já está carregando. E agora, o que a gente pode fazer aqui também é colocar, além do carregando, eu posso colocar aqui, no começo do formulário, eu vou colocar aqui uma tag
um spam, tá? Não sei como que vai aparecer no formulário, mas vou incluir aqui. E eu falo o seguinte, esse spam vai aparecer se o saveinfo.loading, cadê o spam? Isso aqui, saveinfo.loading, loading é um nome meio confuso nesse caso, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Praticamente já está falando se o request está em progresso ou não, né? Nesse caso, se está salvando, se o request do saving está em progresso ou não. Daí, se tiver aqui, a gente pode colocar assim, salvando dados. Salvando dados. Né? Que a gente vai atualizar. Se eu atualizar aqui, vou remover esse teste. E aqui em cima, ó, ele já está aparecendo ali, salvando dados. Que legal. Então, praticamente, é essa maneira que a gente pode utilizar o nosso Use API. Também tem algumas melhorias que dá para implementar. Por exemplo, a gente poderia receber um outro objeto de configuração aqui no call e fazer um merge dos dois. Dessa maneira, a gente poderia ter uma flexibilidade maior. Digamos que aqui dentro do nosso formulário, antes de a gente fazer quando a gente faz um submit, a gente quer fazer algum parse daqueles dados. A gente quer mandar formatar os dados ali do values de uma maneira que esteja pronto para ser enviado para a API. Então, ao invés de a gente ficar passando os valores do formulário toda vez aqui no nosso data, a gente teria que, aqui dentro do onSubmit, a gente formataria eles e passaria para a função save, tá? Uma das maneiras de fazer isso é simplesmente aqui dentro do call colocar localconfig, é uma variável também, eu só estou colocando outro nome nela para não conflitar com aquele ali, tá? E aqui a gente simplesmente colocaria esse cara aqui, utilizando um spread. Tá? Dessa maneira a gente está fazendo um merge de todas as nossas variáveis, digamos assim, né? Todas as nossas configurações. E aí a gente poderia simplesmente vir aqui no save e passar aqui para ele, passar um data é igual a format, por exemplo, values, onde format seria a nossa função de formatação, né? Mas no nosso caso também, simplesmente como nesse caso aqui a gente não está formatando nada, né? A gente poderia simplesmente passar assim e omitir daqui de cima, tá? Que ele funcionaria ainda, a gente poderia omitir esse cara aqui, remover daqui. Ele faria um merge desse objeto de configuração de request com esse objeto aqui que a gente está passando aqui. E funcionaria. Se a gente quiser até fazer um teste aqui, novamente, deixa eu só conferir se a gente fez certinho aqui no Use API. A gente está passando, localconfig, fazendo merge. Se a gente fizer aqui, ato 1 vou salvar, ele já está fazendo a atualização. Beleza? Então, nesse vídeo de hoje, a gente aprendeu como é que a gente implementa o nosso Custom Hooks para fazer o request. A gente teve apenas um pequeno probleminha ali da parte de concorrência ali nos requests que a gente vai resolver com um debounce. Eu já estava planejando fazer o debounce para nossa parte de busca, então acho que isso é uma das coisas que a gente pode implementar no nosso próximo vídeo. E eu acho super interessante, independente de React ou se você trabalha com outra lib, o debounce é uma coisa que, independente do sistema de busca que você está utilizando, da tecnologia que você está implementando, né? Se não é React, se é alguma outra lib, o debounce é uma coisa que é extremamente importante de você entender como é que funciona e para que ele serve, né? Nesse caso, para as buscas, eu acho que ele é essencial. Em todas as buscas onde que eu vou implementar, eu coloco um debounce para não ficar enchendo o servidor de requests que são desnecessários, né? Isso acaba até atrapalhando a experiência do usuário, porque pode começar a travar ali um pouco, porque o browser está enviando inúmeros requests para o lado do servidor. Se ficou alguma dúvida, ou você tem algum comentário, alguma sugestão pra gente, só deixar aí nos comentários pra gente, que a gente vai estar olhando um por um. Agradeço todo mundo que esteve interagindo aí com os outros vídeos, com os vídeos passados. É super legal, de verdade, ver o feedback de vocês. Isso melhora muito a minha semana e dá um gás pra gente produzir o próximo vídeo. Valeu por estar assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou?